Bora vencer de uma vez por todas esse bloqueio do egocentrismo. Hoje nós vamos falar sobre o terceiro pilar que tanto incomoda e tanto assombra os egocêntricos. Eu sou Maforte e sou o egocêntrico. Aliás, fui o egocêntrico mais egocêntrico que eu já conheci. E sei bem como é que funciona essa trilha, sei bem como as pessoas em volta sofrem, sei bem das consequências que o egocêntrico tem por ter esse bloqueio tão prejudicial para o nosso sucesso profissional, pessoal, das relações. E hoje eu quero falar sobre o terceiro desse pilar, que é a expectativa. Quem tem esse bloqueio, como eu disse da vez passada, um vídeo anterior, onde eu falei sobre desejos, as pessoas que são egocêntricas, elas têm as vontades muito sempre atendidas por alguém. Então são pessoas que tudo que querem, elas têm. E tem gente que vem saciar esse desejo do egocêntrico. Isso vai fazendo com que ele crie uma expectativa sempre muito alta de comportamento do outro. Então, para ele ser feliz, para ele ser pleno, e para que a relação dê certo na ótica do egocêntrico, o outro tem que cumprir uma série de pré-requisitos que ele determina como sendo fundamentais para que a pessoa atenda às expectativas dele. Abrindo um parênteses, um dos bloqueios, o bloqueio nunca anda sozinho, né? O bloqueio sempre anda com o outro. E quem é egocêntrico e está atrelado ainda à religiosidade, eu vou te falar, aí o trem é duro. Aí é difícil, porque a religiosidade, ela traz uma convicção de verdades bíblicas, embasado na Bíblia, e aí a pessoa pega um texto e, às vezes, fora do contexto, para justificar o próprio pretexto, e tem a Bíblia como referência, então, nossa, aí a pessoa se torna ainda mais endurecida e cauterizada. E eu tinha o bloqueio de religiosidade. Então, o bloqueio de religiosidade, o bloqueio de egocentrismo, com esse pilar, essa manifestação dele, que é um nível de expectativa muito alto, eu percebo que faz com que as pessoas com quem ele conviva fiquem sempre muito frustradas, fiquem sempre muito para baixo. E é muito raro essa pessoa manter um nível de alegria e de felicidade na convivência com o egocêntrico que joga sobre o outro algumas expectativas. Eu vou te dar um exemplo. Pouco antes de eu cair em mim e perceber egocêntrico, como eu disse da vez passada, a pessoa para cair em si, de que tem essa percepção, espero que mensagens como essa possam tocar o seu coração, que você não precise passar pela dor ou pela sensação de fragilidade ou por ver outros sofrer para poder se despertar daquilo que você precisa abandonar. Mas de maneira geral, eu vejo que tem que ter um alinhamento entre uma fragilidade emocional sua e uma pessoa que você ama está no auge da dor que você causou por ser uma pessoa às vezes insensível, por ser uma pessoa dona da verdade, por ser uma pessoa cheia de expectativa. Então, se isso alinha, a pessoa começa a cair em si que precisa de algo para transformar. Pouco antes de eu cair em mim, pouco antes dessa situação acontecer comigo, que foi eu estar fragilizado pelo risco iminente da Samira, minha antiga noiva, hoje minha esposa, se separar porque ela me amava, mas não suportava andar comigo. Pouco antes disso, eu tinha feito uma lista num caderninho parecido com esse, de 44 atributos que a esposa, eu era noivo, que a esposa que eu gostaria de ter, deveria ter. 44 atributos que ela deveria ter.
E então eu pegava aquela lista com frequência, gente, dessas aqui, puxa vida, nossa, eu acho que a Samira não é, será que é a pessoa para mim? E eu ficava me questionando se Samira era ou não era para mim, porque ela, em 2 ou 3 desses aspectos, ela não cumpria. E ela estava fazendo um esforço tão grande para me agradar, um esforço tão grande para a gente estar bem, e ela começou a esconder coisas de mim, começou a não dizer o que pensava, começou a não dizer o que acontecia, porque ela sabia que essas coisas comprometiam, mas ela não tinha acesso a essa lista, mas ela sabia que aquilo me desagradaria, então ela começou a não ser ela mesma para agradar uma expectativa que era minha. Quando ela começou a perceber que ela estava deixando de ser ela mesma pelo objetivo de me agradar, eu falei, espera, eu estou mudando quem eu sou para agradar eles, não pode ser assim. E de fato não pode. Uma coisa é a pessoa entender que precisa de mudar por ela mesma e foi despertada dessa necessidade por um comportamento seu, por uma solicitação, por uma conversa, enfim. Aí a pessoa, aí tá tudo ok. Mas a pessoa começar a mudar o jeito de ser para atender a sua expectativa, ela começa a forçar algo que não é natural nela. E isso ela pode conseguir sustentar isso por uma semana, um mês, um ano. E o tanto de tempo que essa pessoa sustenta é o tanto de tempo que essa pessoa sofre para ser quem o egocêntrico, que tem um alto nível de expectativa, quer que o outro seja. E aí nesse dia caiu a ficha, nessa terapia, eu falei assim, do que é inegociável? E aí eu falei assim, quais são desses 44 requisitos que eu levantei, olha que absurdo, assim, e tinha coisas assim, tinha coisas morais, tinham aspectos, mas tinham coisas muito supérfluas, que eram assim, de verdade. Ah, que mimo meu era, nossa, era ridículo da minha parte. E ela tinha que atender. E eu reclamava. E ela ficava muito frustrada, porque sempre que ela se esforçava para me agradar, eu buscava um jeito de jogar merda no ventilador. E aí a gente estava até bem, estava super legal, mas eu procurava alguma coisa da minha lista para conseguir cobrar dela. Nessa terapia que a gente fez, eu fiz esse exercício e passei 3 dias, como eu disse anteriormente, enclausurado na caverna, no quarto e refletindo, estudando sobre. E aí, de fato, eu elegi 4 valores que são inegociáveis. Porque princípio a gente não negocia. E aí eu fiz uma limpa de 40 valores, princípios, desejos, vontades, luxos, sei lá o nome que a gente vai dar para isso, e fiz uma limpa. E falei assim, olha, isso aqui que acontece com ela, que ela tem esse comportamento, eu gostaria que fosse diferente, mas eu creio que sou eu que tenho que me adaptar e amá-la incondicionalmente. E eu comecei a ver que muito do 40 coisas que eu tinha pedido, muitas delas eram desnecessárias, e muitas outras eram, sem sombra de dúvida, situações que eu tinha que trabalhar mais em mim, desculpa, do que ela trabalhar ou se adequar para me atender. Nossa, o dia que eu entendi isso, eu fui liberto. E ela também, né? E ela se sentiu livre. E aí eu tive como a saída que eu encontrei, que eu sugiro que você passe por ela é: se você tem essa lista de exigências, reflita sobre isso. Passa sobre o crivo. A primeira sugestão minha é que você reveja essa lista. Que você passe ela sobre o critério do que de fato é inegociável. E só princípios são inegociáveis. Eu vou abrir um pouco meu coração e vou contar de algumas coisas que eu pedi. Por exemplo, eu pedia que a minha esposa fosse cheirosa. E a Samira é super cheirosa, nossa, super aciada, impressionante. Eu pedia que fosse loura. Eu pedia que ela tivesse o justo equilíbrio entre ser independente, em ser uma pessoa que
não depende de mim financeiramente, mas que também saiba se submeter. Olha assim, um nível de... E algumas coisas que eu acho que são princípios que foram inegociáveis para mim. Como um deles, isso é muito pessoal, né? A pessoa, ela tem que ter uma conjugalidade. As minhas causas precisam ser as causas dela. E as causas dela também precisam ser as minhas. A gente precisa lutar junto às mesmas causas. Essa é uma coisa que eu não abria mão. Uma outra coisa que eu não abro mão é da valorização. A pessoa valorizar, ver o quanto o outro é importante para ela. E é essa coisa da admiração um pelo outro. E isso principalmente em público. Em público a gente não fala mal um do outro. Isso é um princípio para mim que é inegociável. Ninguém fala mal de mim. A minha esposa, então, ela não pode falar. E teve um belo dia e aí eu disse para ela, olha amor, fiz uma limpa aqui na minha lista, por favor, me perdoa, me perdoa. E ela sabe o que ela fez? Quando eu pedi perdão para ela, ela fez assim, ó. Graças a Deus. Ela se sentiu aliviada, porque assim, é um peso muito grande que a gente joga nas costas das pessoas. E eu falei assim, olha, mas desses princípios eu não abro mão. E aí teve um dia que ela fez uma brincadeira diante de pessoas e eu não falei absolutamente nada. Eu não falei absolutamente nada. Em outros tempos eu emburrava, fechava a cara, ia embora, xingava, levantava e retrucava ela no meio de todo mundo. E eu levei na brincadeira, assim, para não falar que ninguém percebeu, eu vi que umas 2 pessoas perceberam, mas logo já mudou o assunto. E como eu levei bem, as pessoas certamente não compreenderam a profundidade do que aquele comentário resultou em mim, na nossa relação. Acharam estranho, mas assim, tudo bem. Se levou e foi tudo certo e não rendeu. Quando foi à noite, eu falei assim, Samir, eu quero te falar que de alguns princípios que eu não abri mão, esse aqui é um deles. E disso aqui eu não aceito nunca mais. Foi a última vez que você fez isso comigo. E ela levou um susto. Ela levou um susto. Amor, pelo amor de Deus, me perdoa. Me perdoa. Nossa, que eu não percebi, eu fiz brincando, eu não percebi. Me perdoa. Ela ficou tão constrangida, porque de fato era um princípio, ela quebrou um princípio. Mas não foi intencional, foi na brincadeira, foi ali e tal. Então assim, mas eu não gostei, é um princípio que pra mim é inegociável. E depois desse dia, eu chego a estar arrepiado, depois desse dia, ela nunca mais me expôs publicamente na frente de ninguém. Nem em piada, nem em indireta, nem em brincadeira, nem falando sério, nunca mais. Então, assim, eu vejo que quando a gente tem a consciência do que de fato importa, até colocar limite fica mais fácil. E o dia que você põe limite é de fato em algo que... Agora, é interessante a gente poder também discutir junto com o cônjuge, eu estou falando aqui na relação de casal, discutir junto com o cônjuge sobre esses princípios. Porque às vezes até aquilo que o princípio é inegociável, pode ser que não seja. Pode ser que... Ou às vezes é importante a pessoa... Eu conheço, por exemplo, um amigo que para ele é inegociável verdades financeiras. Ele não tolera mentiras financeiras. Por exemplo, ganhei esse dinheiro, eu comprei isso aqui porque eu ganhei aquele dinheiro. E não foi, pegou do cartão de crédito. Ou, não, estou pagando aqui tudo certinho e quando vai ver não pagou. Isso para ele foi motivo, claro, assim, nada justifica o divórcio, mas e tinha muita coisa acontecendo, e eu não quero entrar no mérito, assim, mas foi um motivo, assim, foi tipo uma gota d'água. E aconteceu que ele passou um tempo, ele quis retomar a relação e essa pessoa não se tratou. E mais do que não se tratar, ela não tinha consciência que para ele um princípio inegociável era verdades financeiras, era transparência com relação à vida financeira. E ela, na tentativa de retomada, ela virou e falou assim,
Você não é justo do jeito que você divide o seu dinheiro. Isso para ele bastou. Se é verdade, se não é, se foi, se não foi, a gente não vai entrar no mérito disso. O fato é, para ele, e talvez nem ele, e de fato ele teve a consciência de que essas verdades financeiras, elas eram um princípio negociáveis num bate-papo comigo. E aí eu te pergunto, o que te impede de você fazer uma mentoria? Qual é o preço que você vai ter que pagar para a sua relação, para compreender essas e outras coisas que eu carrego comigo? Você acha que eu consigo falar tudo aqui no YouTube? Eu quero te convidar a participar dessa mentoria pessoal. Eu vou pedir para você me chamar aqui. Vamos participar desse encontro pelo seu casamento. E eu creio que a gente vai colocar muitos pingos nos is, vamos retomar muita coisa do passado e vamos nos organizar para um futuro. Espero por você. Tamo junto. Conecta aqui e bora prosperar.